Caros espectadores, preparem-se para uma viagem extraordinária pela vida de um homem cuja história transcende o tempo e nos inspira a reconhecer a incrível força que vive dentro de nós. Hoje vamos nos aprofundar na emocionante história de Sansão, um líder destinado a enfrentar desafios aparentemente intransponíveis. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir o seu apoio. Deixe seu like, pois juntos podemos compartilhar essa história inspiradora com o mundo. Neste vídeo convidamos você a acompanhar cada detalhe da vida de Sansão, desde seus dons sobrenaturais até suas escolhas polêmicas e momentos de fraqueza. Esta jornada nos mostrará que, independentemente dos nossos próprios desafios e quedas, a redenção e o triunfo sobre a adversidade estão ao nosso alcance. Porque a história de Sansão é mais do que apenas uma narrativa antiga, é um poderoso lembrete de que todos temos uma força interior à espera de ser descoberta, aproveitada e usada para alcançar a grandeza nas nossas próprias vidas. Então não perca nenhum detalhe, pois a importância de entender essa história vai além das palavras, conectando-se com o cerne da nossa humanidade e nos lembrando que somos capazes de superar qualquer obstáculo quando encontramos a força dentro de nós. Uma análise aprofundada da história de Sansão nos lembra que a verdadeira força não é medida apenas pelos músculos, mas pelo poder da resiliência interior. Imaginemos, por um momento, um homem cuja força sobrenatural o destinou a ser líder, mas que enfrentou decisões polêmicas e quedas épicas pelo caminho. Através das reviravoltas de sua vida, ele nos ensina que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer da redenção sempre pode brilhar. E agora, no auge da sua história, quando a traição o prendeu nas sombras da desesperança, Sansão encontra a chama da determinação ardendo mais intensamente. Imagine o momento em que ele, cego e enfraquecido, decidiu tomar o seu destino nas próprias mãos, atirando-se contra as colunas do templo filisteu. A sua coragem final é um lembrete de que mesmo nas situações mais sombrias, a nossa força interior pode levar-nos à vitória. A vida de Sansão nos ensina que todos somos capazes de superar desafios aparentemente intransponíveis. Como ele, podemos encontrar a redenção e o triunfo sobre as adversidades, desde que acendamos a chama da fé e da determinação em nossos corações. Portanto, lembremo-nos de que a história de Sansão é uma inspiração para todos nós, um lembrete de que, independentemente dos nossos erros, a nossa força interior é uma força a ser reconhecida, à espera de ser libertada para realizar grandes coisas na nossa jornada pela vida. A vida de Sansão é uma história que nos inspira a reconhecer o poder que existe dentro de nós, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis. Segundo a Bíblia, Sansão foi abençoado com força sobrenatural desde o nascimento, um dom que o destinou a ser um líder do povo de Israel. Porém, sua trajetória foi marcada por decisões polêmicas e momentos de fraqueza. Apesar dos erros, a história de Sansão nos ensina que a redenção e o triunfo sobre as adversidades são possíveis para todos nós. A história de Sansão é um testemunho atemporal do potencial humano que reside dentro de cada um de nós. Sua história, registrada na Bíblia, é uma narrativa poderosa que destaca a capacidade de superar desafios aparentemente intransponíveis. Desde o seu nascimento, Sansão foi abençoado com uma força sobrenatural que o projetou para liderar o povo de Israel. Contudo, este dom extraordinário também trouxe consigo uma grande responsabilidade. Ao longo do caminho, Sansão enfrentou decisões controversas e momentos de fraqueza, que levaram a quedas espetaculares. A traição de Dalila, que revelou o segredo de sua força, e sua subsequente captura pelos filisteus pareciam ser o fim de sua história. Contudo, é nestes momentos de desespero que a lição mais inspiradora de Sansão se manifesta. Sua história nos ensina que mesmo quando cometemos erros graves, ainda podemos encontrar redenção e triunfar sobre as adversidades. A vida de Sansão nos encoraja a buscar dentro de nós mesmos a força interior que muitas vezes subestimamos. Às vezes, nossa maior força surge em meio às circunstâncias mais sombrias. Assim como Sansão encontrou a força espiritual para derrubar os pilares do templo filisteu, podemos descobrir a nossa própria coragem interior e resiliência para superar os obstáculos na nossa jornada.
A história de Sansão é um poderoso lembrete de que todos somos dotados de um potencial extraordinário, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis. Sansão enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo ser traído por Dalila, que o entregou aos inimigos filisteus, e a perda de sua visão e liberdade. Mas mesmo nas profundezas da escuridão, ele encontrou força espiritual e física para se levantar e buscar vingança contra seus opressores. A sua determinação e fé inabalável levarão-no a um ato final de bravura, quando derrubou os pilares do templo filisteu, sacrificando-se para libertar o seu povo da opressão. A vida de Sansão nos lembra que, independentemente dos nossos erros e fracassos, ainda podemos encontrar força interior para lutar por um propósito maior. A história de Sansão é um testemunho vívido da força do espírito humano diante das mais cruéis adversidades. Sansão enfrentou uma série impressionante de desafios, começando com a traição de Dalila, que o entregou aos inimigos filisteus. A perda da visão e a privação da liberdade pareciam condená-lo a uma existência de desespero. No entanto, mesmo nas profundezas da escuridão, ele encontrou a luz da esperança e a força interior para se levantar. A determinação e a fé inabalável de Sansão o guiaram a um ato de bravura incomparável. Ele derrubou os pilares do templo filisteu e sacrificou a própria vida para libertar o seu povo da opressão. Este ato final de heroísmo ressoa através dos séculos como um exemplo de resiliência e sacrifício pelo bem comum. A vida de Sansão nos ensina que não importa quão profundos sejam nossos erros e fracassos, sempre podemos encontrar a força interior para lutar por um propósito maior. A sua história é um farol de inspiração, lembrando-nos que a coragem, a fé e a determinação podem elevar-nos acima das sombras e permitir-nos alcançar feitos extraordinários. A história de Sansão nos inspira a buscar dentro de nós mesmos a nossa própria força interior. Tal como ele, podemos superar desafios aparentemente intransponíveis e encontrar a redenção nos nossos momentos mais sombrios. Devemos lembrar que mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a determinação podem nos levar à vitória e ao triunfo sobre qualquer adversidade que enfrentamos em nossa trajetória na vida. Sansão é um lembrete inspirador de que a força está dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta e aproveitada para alcançar grandes coisas. A história de Sansão é um espelho que nos convida a refletir profundamente sobre a nossa própria força interior. Assim como ele enfrentou desafios que pareciam intransponíveis, todos nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos obstáculos que nos testam até o limite. A lição que Sansão nos deixa é que nossa resiliência e coragem muitas vezes estão adormecidas dentro de nós, esperando para serem despertadas. Nos nossos momentos mais sombrios, quando a vida nos lança nas trevas, é fundamental lembrar que a fé e a determinação podem iluminar o caminho. Sansão não permitiu que a traição e a adversidade o definissem, em vez disso, ele encontrou a força espiritual para se levantar e lutar por seu propósito. Assim como ele quebrou os pilares que o aprisionavam, podemos quebrar as correntes que nos mantêm cativos dos nossos próprios medos e limitações. Sansão é um lembrete inspirador de que todos somos dotados de uma força interior inimaginável. Em momentos de dúvida e fraqueza, olhar para sua história é encontrar esperança de que, independentemente das circunstâncias, podemos superar as adversidades, ter sucesso e alcançar grandes coisas. Deixemos, então, que a história de Sansão seja um farol que nos guie no caminho da vida, mostrando que a verdadeira força reside dentro de cada um de nós, esperando apenas que a nossa vontade desperte e a direcione para alcançar a vitória. Agradecemos sinceramente por assistir a este vídeo e por embarcar conosco nesta emocionante jornada pela vida de Sansão. Agora, compartilhamos um motivo valioso para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. A inspiração que essa história pode trazer para a vida de muitas outras pessoas. Ao compartilhar este vídeo, você pode transmitir uma mensagem de força, resiliência e redenção que pode impactar positivamente quem precisa de motivação. Então não guarde essa inspiração só para você. Compartilhe este vídeo agora e convide seus entes queridos para se juntarem a nós nesta jornada. E não esqueça de ficar atento à recomendação do próximo vídeo que aparecerá na sua tela, pois nossa jornada de aprendizado e descoberta está apenas começando.
Obrigado novamente e até a próxima!